Onde talvez o Espírito Santo está insistindo com você, por favor, para com isso, saia dessa mentalidade, para de agir da mesma forma, para de pensar da mesma forma, para de agir de um modo inconsequente. O que é um modo inconsequente? É uma pessoa que ela não tem visão, ela vive pela vista. Ela vive pelo que ela sente, pelo que ela está vendo, pelo que ela está vivendo neste momento, mas ela não vive pelo destino dela, pelo futuro dela. Como que eu quero este casamento? Como que eu quero a minha vida financeira? Como que eu quero os meus filhos? Então eu tenho que ter visão, eu não posso carregar uma mentalidade ultrapassada. Então, nós estamos recebendo aqui a palavra, o conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou rejeitar ou vou abraçar? Eu vou ser um ouvinte praticante ou um ouvinte esquecido? Porque o conhecimento revelado para nós é o que abre os nossos olhos, pessoal, para a verdade. Graças a Deus, mais um dia abençoado. Projeto Casa Firme, onde nós temos o prazer, o privilégio de dar início a esse propósito abençoado de 25 horas de oração pela nossa casa e a nossa família. Então vamos, como sempre fazemos, consagrar tudo que fazemos e abençoar este trabalho, este dia, este culto, Tudo que nós formos fazer, vamos consagrar ao Senhor, porque esse é o único caminho para uma vida de crescimento e de sucesso, colocando as coisas com a ordem devida, sempre o Senhor em primeiro lugar. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor amado, nós estamos aqui na sua presença e eu tenho o privilégio, Senhor, a graça de poder dar início a este propósito abençoado para a família, Senhor, dessas 25 horas de oração, falando aqui, Senhor, para os homens, mas também para aquelas mulheres que nós vemos essa fome, essa sede, Senhor. Então eu peço que a sua palavra alcance os corações, que o Senhor abençoe o nosso povo, que o Senhor fortaleça o nosso povo, que o Senhor derrame a graça e o favor que nós precisamos para hoje, Senhor, a porção de graça que nós precisamos para esse dia. Derrame sobre nós, Senhor. Nos dê a sabedoria, nos ajude. Abençoa, meu Pai, com graça, com visão, com energia, com capacidade, Senhor, de solucionar problemas. Que o Senhor nos dê visão, Senhor. Porque onde não há visão, as pessoas perecem, as pessoas arruinam com a vida, as pessoas fracassam, Senhor, porque acabam dando espaço e acabam ouvindo as vozes do diabo, Senhor. E o diabo só mata, rouba e destrói. Então nos ajuda, eu te peço. Nos ajuda, Senhor, para que nós não sejamos destruídos. A sua palavra diz que o Senhor... que a palavra diz que nós não somos como aqueles que retrocedem e são destruídos, mas como aqueles que avançam e vencem. Então eu te peço, Senhor, nos dê visão, nos dê sabedoria para construir, meu Pai, construir algo sólido, algo firme e algo poderoso em nome de Jesus. Abençoa, meu Pai, que aonde a sua palavra estiver chegando, que ali haja transformação, porque a única coisa que muda as nossas vidas é a sua palavra, em nome de Jesus. Nos perdoa, Senhor, por falhas, pecados, erros, tudo aquilo que falamos, pensamos, fizemos, ouvimos, que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nos ajude, Senhor, a termos o domínio próprio, o discernimento, saber dizer não a nós mesmos, saber colocar os limites nas coisas. Senhor, nos ajuda, eu te peço. Nos cubra com teu sangue e nos ajude em tudo que nós precisamos para este dia, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido,
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meus queridos. Bom dia para você. Que você tenha aí um dia muito abençoado aqui nesse dia, nessa quarta-feira de Projeto Casa Firme. Graças a Deus, graças a Deus. E, meus queridos, nós temos recebido, e falado bastante sobre essa palavra. Eu até acho um pouco redundante ler essa passagem, mas a palavra de Deus nunca é em vão, Sempre a palavra está sendo reforçada. Eu até tinha pensado em só citar a situação, mas eu vou ler a situação porque a gente só tem ganhos em reforçar a palavra. Aos 70 anos Terá havia gerado Abrão, Naor e Harã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Você já lembra dessa história, com certeza, Que o Terá, ele provavelmente ele tinha um apego muito grande com Harã. E o Harã morreu lá em Ur dos Caldeus, lá na terra natal deles. Mas ele não superou. Ele viveu 2 séculos e não fez nada. O que nós temos aqui que mostra um grande homem que deixou um legado, que fez a diferença? Não, nós não vemos isso. Então, muitas vezes, pessoal, nós estamos ainda carregando o maldito atraso nas nossas vidas. Porque Terá significa atraso. Um atraso na nossa mentalidade. Um atraso na nossa visão. A gente, muitas vezes, vê pessoas que não têm visão para a vida. Ela tem uma mente atrasada ainda, uma mente que não rompe. Então, por favor, em nome de Jesus, preste muita atenção e analise onde isso ainda cabe talvez na sua vida, onde talvez o Espírito Santo está insistindo com você, por favor, para com isso, saia dessa mentalidade, para de agir da mesma forma, para de pensar da mesma forma, para de agir de um modo inconsequente. O que é um modo inconsequente? É uma pessoa que ela não tem visão, ela vive pela vista, ela vive pelo que ela sente, pelo que ela está vendo, pelo que ela está vivendo neste momento, mas ela não vive pelo destino dela, pelo futuro dela. Como que eu quero este casamento? Como que eu quero a minha vida financeira? Como que eu quero os meus filhos? Então eu tenho que ter visão, eu não posso carregar uma mentalidade ultrapassada. Não, eu não quero, então não faço. Não, eu não estou com vontade, então não faço. Isso não é visão, isso é vista. Isso é uma mentalidade atrasada, uma mentalidade Terá, uma mentalidade que não vai levar você a um lugar poderoso. Então talvez ainda nós tenhamos atitudes Terá, que estão travando, atrasando muito a nossa vida. Então traga, nós estamos na metade de novembro, pessoal. Será que tem coisas ainda que a gente está ouvindo, falando,
sabendo que deveria ter feito desde o começo do ano, desde o ano passado, talvez há 10 anos. Vamos perder mais um ano na nossa vida? A gente precisa descobrir o terá e o ló da nossa vida, o atraso e aquilo que ofusca a nossa visão, o véu. Aquilo que está impedindo que a gente enxergue com clareza as coisas. Eu não posso permitir ser um atraso na minha vida e pior, atrasar os outros. Porque um homem que não se posiciona, além dele estar atrasando a vida dele, ele atrasa a vida das outras pessoas. Um homem que não se posiciona, ele está atrasando a vida de todo mundo. A casa dele está sendo prejudicada, os filhos estão sendo prejudicados, os sonhos estão sendo mortos. O filho podia estar lá na frente, os negócios podiam estar lá na frente, mas é uma cabeça dura. É uma cabeça dura, teimosa, dura, difícil. A gente vê muito homem desse jeito, ou cabeça dura, né? Não entra o negócio, não entra a mudança, uma rigidez mental. Então a gente precisa analisar, será que a nossa mentalidade ainda é de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos atrás, é a mesma cabecinha? Será que a gente ainda carrega aquelas amizades, aquelas amizades, mas é meu amigo de infância? Pode ser, mas às vezes esse amigo de infância, ele ainda continua com a mente de infância. Você já viu essas situações, né? Às vezes o cara conhece um amigo dele, nossa, ele é meu amigo há 30, 40 anos. Mas ele continua um molecão. Ele não tem responsabilidade, ele já entrou e saiu de vários relacionamentos, ele não quer seriedade na vida. Não, mas é meu amigo. Então, a Bíblia já fala, os ditados populares já dizem também, né, que as nossas influências, as nossas amizades, elas estão nos puxando para cima, nos puxando para baixo. Às vezes o que está te mantendo é que você está ainda seguindo pessoas que ainda estão atrasadas, que não romperam, que não foram para frente na vida, estão segurando você também. As más companhias estão lá, me mostra quem você é, deixa eu ver quem está com você, quem você segue, quem segue você. Que tipo de gente? Quais são suas amizades? Analisa isso, pessoal, isso é sério. Às vezes você percebe um tipo de perfil que te segue, um tipo de pessoa que está com você. São pessoas, às vezes, impulsivas, invejosas, pessoas que tem que analisar, sim. É muito importante, não é um esporádico. Não, às vezes tem 2, tem 3, é o mesmo tipo, mesmo perfil. Gente fofoqueira, gente carnal, gente indisciplinada, gente imoral. Às vezes é esse tipo de pessoa que você tem convivido. Então você não está puxando ela para cima. E se eu não estou crescendo, eu estou retrocedendo. Então às vezes você não está fazendo ela melhorar, mas ela está te fazendo piorar. Porque se eu não estou evoluindo, eu estou piorando. A gente nunca fica no meio termo, pessoal. Então, às vezes são amizades, são mentalidade, são comportamentos, são sentimentos. Quantas pessoas que ainda carregam sentimentos? Estão vivendo sentimentos sentimentos de atraso, sentimentos que a pessoa não rompe, não vai para frente. Não aceite isso para a sua vida. Porque aí a pessoa vai aceitando um estilo de vida de atrasos. Veja, é um estilo de vida totalmente errado. É indisciplina, são as amizades, são sentimentos, são comportamentos. Então, o estilo de vida da pessoa
já remete ao atraso. Então ela tem preguiça de orar, tem preguiça de estudar, ela é cabeçuda, ela é teimosa, ela não quer aprender nada novo, ela não se submete a Deus, ela não se submete àquilo que ela deve fazer, ela continua difícil, ela continua insistindo numa receita que nunca deu errado. Então veja, ó, ela é uma bomba atômica. Ela é uma bomba atômica, ela está com todas as áreas, com todas as circunstâncias, sempre para estragar alguma coisa. Primeiro a vida dela, depois a vida dos outros. Olha aqui no 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra. Saia do meio dos seus parentes, saia da casa do seu pai, saia dessas amizades, saia dessa frequência, saia dessa situação que você já está tão envolvido. E vá para um lugar que eu lhe mostrarei, para a terra que eu lhe mostrarei. E é onde o Senhor faz as 7 promessas. Olha primeiro, ó. Farei de você um grande povo. Olha a segunda, e o abençoarei. Olha a terceira, tornarei famoso o seu nome. Olha a quarta, e você será uma bênção. Olha a quinta, abençoarei os que o abençoarem. Sexta, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Sétima, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Para eu receber essas 7 promessas, eu preciso sair daquilo que nunca me levou a uma bênção. Por que agora ele pôde ser abençoado? Porque ele saiu daquilo que segurava ele. Simples, né? Como é que eu vou viver algo novo fazendo o que eu sempre fiz? Como é que eu vou conhecer coisas novas vivendo no mesmo lugar? Como é que eu vou aprender algo novo me alimentando das mesmas fontes? É simples, é lógico até. É racional isso até. Ó, eu vou te dar essas 7 promessas, mas eu só posso te abençoar com essas 7 promessas, com essas 7 bênçãos, se você parar de falar como seu pai, se você parar de agir como seus parentes, se você parar de fazer o que todo mundo faz nessa cidade, nessa terra, se você quebrar este padrão cultural que você recebeu. Então a vida de Abraão somente andou depois que ele se afastou do padrão Terá. E avançou ainda mais quando ele se afastou do padrão Ló, do padrão do atraso e do padrão do véu. Então você e eu recebemos um padrão dos nossos pais. Nós recebemos um padrão deles. E esses padrões, analise isso. Esse padrão, analise o comportamento do seu pai. Você reproduz esse padrão? O seu pai, sua mãe, é um padrão aquela pessoa determinada, íntegra, de fé, de ousadia na vida, ou aquele padrãozinho sem sonhos, sem ambição, desequilibrado, devia para todo mundo, mentiroso. Veja o que você está pegando, o que você pegou. Você recebeu um padrão. E o que você tem carregado? Se parece mais com o padrão deles ou o padrão de Deus? Esses padrões que você ainda recebeu, que você ainda vive, tem atrasado a sua vida ou tem te impulsionado para coisas grandes? Responda para você. Quando você olha, você se vê muito lá ainda? Você ainda percebe muito disso, deles em você? Esse padrão tem te levado para mais ou tem te deixado num nível baixo? Porque olha,
preguiça é atraso. E a gente falou esses dias, a preguiça não é a preguiça, eu não vou trabalhar hoje, não. É a preguiça de mudar, é a preguiça de pensar, é a preguiça de romper. Lembra que a gente falou, quando eu não lido com alguma coisa, quando eu não quero resolver uma situação, é uma atitude de preguiça. Porque você pode estar cansado? Pode. Você pode não ter dormido bem, ou enfim, cansado. Você pode estar cansado, o seu físico está mais desgastado? Pode, claro, é super normal. Mas, se você tem algo para fazer, cansado ou não, você vai fazer. Se você tem uma mãe, por exemplo, um pai, tem um filho pequeno, tem um recém-nascido. Eu estou cansado. Esse cansaço vai te impedir de levantar e ir lá pegar seu filho, dar mamar para o filho, e ia ficar com ele a noite toda indo para um lado e para o outro para ele dormir? Não, e você não vai. Você vai fazer o quê? Mas eu estou cansado, mas você vai fazer o que é necessário, o que é preciso. Então, preste atenção nisso, pessoal. Às vezes nós estaremos cansados, mas o fato de eu não fazer o que eu tenho que fazer é uma preguiça. Eu posso não gostar. Não, mas está me chamando de preguiçoso. É exatamente isso que eu estou falando. Porque se você bota na sua cabeça, não, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso acordar para isso, eu preciso me levantar e fazer isso, mas eu estou cansado. Não, você está com preguiça. Porque é fato. Se eu estou vendo um filho desrespeitando a mãe, mentindo, deixando tudo bagunçado, falando palavrão, e eu não lido com aquilo, aquilo é uma preguiça. A gente mesmo, pessoal, nós mesmos, às vezes, na maneira de falar, às vezes você tem uma situação para resolver, você tem que falar com aquela pessoa que você já falou 30 vezes. Você tem que resolver uma situação no seu casamento que é recorrente, não é um problema novo, é um problema velhinho, tá carcomido já, tá encurvado, e tão velho que é. É repetido, é o mesmo problema, porque falta maturidade aí, ó. O que você fala? O que a gente fala no nosso, às vezes até verbaliza, né? Puxa, mas resolver isso me dá uma preguiça, né? Nossa, ir lá falar com o fulano de novo, dá uma preguiça. Pois é. Então a preguiça é um atraso. A preguiça de resolver as coisas é um atraso na nossa vida. O orgulho, o maldito orgulho, é um grande atraso na nossa vida. Quantas pessoas que perdem os melhores anos da vida, os melhores anos do relacionamento, do casamento, por causa do orgulho. Ao invés de se submeter à palavra, ser humilde, o Senhor falou para a gente aprender com Ele duas coisas, especificamente, né? A gente aprende tudo com Ele. Mas, seja manso e seja humilde, porque o humilde, o Senhor exalta. Os humildes conquistam. Os humildes conquistam a terra, conquistam a herança do Pai. Então, ela perde os melhores anos para ficar de bico, para ficar com o coração fechado, para ficar com birrinha, para ficar chateadinho. Pelo amor de Deus, só o diabo que está olhando, nossa, parabéns, eu fiz um grande trabalho, eu estou matando, roubando e destruindo essa família, porque aí só tem crianças, não tem nenhum homem aí, só tem criancinhas. Não tem nenhuma mulher aí, só tem criancinha, só tem menininho aí. É quando a gente lembra da palavra. Quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Então o diabo está aí, é o único que está ganhando. Os filhos estão morrendo, perdendo a fé, perdendo a esperança. É pai crente, é mãe crente, e os filhos estão vendo essa bagunça, por causa do orgulho.
por causa da preguiça em resolver as coisas. A palavra diz que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu rejeito os seus filhos. Eu os rejeito como meus sacerdotes e os seus filhos. Então, a falta de atitude em obediência está amarrando, está atrasando a nossa vida, pessoal. Porque nós sabemos a palavra. Mas aí muitas vezes nós escolhemos rejeitar essa palavra. Qual palavra? Qual palavra você tem rejeitado? É a fidelidade? É a humildade? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, às vezes ela não rejeita a palavra dos dízimos das ofertas, mas ela rejeita a palavra da integridade. Às vezes ela não rejeita a palavra de orar e declarar alguma coisa, uma vitória, mas ela rejeita a palavra que diz para ela não usar a boca dela para amaldiçoar as coisas, porque uma hora ela abençoa, outra hora ela amaldiçoa. Tiago fala, pode de uma fonte sair água doce e salgada? Não, não pode. Meus irmãos, não pode ser assim. Da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Por que tem crentes na imoralidade? Por que tem homens ainda que estão na pornografia, que estão endividados? Por que existe? Porque eles não sabem? Não, porque rejeitou, não acreditam no que receberam, rejeitaram a palavra. O problema da nossa vida, pessoal, é um problema, como a bispa já falou várias vezes, o nosso problema é um problema de fé. Porque se eu não acredito, eu não vou fazer. Eu não sei, você não sabe, você fala aí. Eu não sabia que imoralidade, eu não sabia que pornografia é pecado. Ora, eu nunca ouvi isso na minha vida. Se você chegou de Marte ontem, talvez você realmente não saiba. Mas até o ímpio sabe que isso é errado. Até o ímpio. Você não sabe que se eu gastar demais, mais do que eu tenho, gastar numa impulsividade, eu vou me colocar em dívidas? Ah, não, mas essa época do ano é Natal, é Black Friday. Não, é um padrão. Eu não sei que se eu gastar mais, eu vou me endividar? É possível eu não saber que isso não vai funcionar? É possível saber que se eu viver na pornografia, eu vou ter problemas na minha vida? Veja, pessoal, como o diabo é irônico, o diabo gosta de humilhar as pessoas. Mas quem permite ser humilhado? A pessoa. Gente que passou uma vida inteira guardando sentimentos, amargurado, falando dos outros, do que me fizeram, do que me deixaram de fazer, das injustiças, porque eu nunca vou perdoar. O que o diabo joga na pessoa? Alzheimer. Agora o cérebro dela vai sendo consumido, ela não lembra mais de nada. Olha só, não queria esquecer? Agora não tem nem memória. Isso daí é científico, pessoal. Pessoas que foram muito amarguradas desenvolvem Alzheimer. Os caras que entram na pornografia, não conseguem se controlar, o que desenvolve? Impotência. Olha como é que o diabo gosta de humilhar as pessoas. Primeiro você faz tudo o que você quer, sente e faça, e aproveita, né? Se lambuza. Agora, como é que é? O salário do pecado é a morte. Agora você não vai ter aquilo que você achou que era tão valioso na sua vida. Agora você se envolveu tanto com a imoralidade, com a sujeira. Agora nem que você querendo,
você pode usar agora. Olha como é que o diabo faz com a vida das pessoas que permitem isso, né? Entrou tanto na imoralidade e agora está na impotência. Agora tem que viver esse tipo de situação. É muito interessante. Eu não sei que isso não vai funcionar para a minha vida? Eu nunca ouvi na minha vida que eu tenho que organizar as minhas finanças, não é gastar nada ou nem gastar tudo. Né? Então, eu sou um dizimista ofertante, porque eu acredito na palavra. Então, eu vou dizimar e ofertar, vou doar, né? O dízimo e a oferta. Então, uma parte eu faço os dízimos e ofertas. Uma parte eu gasto um pouco, claro. Eu preciso comprar o alimento, eu preciso pagar a escola, eu preciso, comprar roupas bonitas, eu preciso cuidar da minha vida, tá certo? E eu vou guardar um pouco. Porque uma hora eu vou chegar no 60, no 70, no 80, e eu não quero ficar dependendo a vida toda do INSS, que está cada dia mais quebrado, e para sustentar ele tem que tirar das pessoas, do país, para manter aquilo precisa tirar de algum lugar, né? Ou depender de ajuda, de filho, de amigo, de parente. Não, então o que eu vou fazer? Uma pessoa inteligente, eu vou guardar um pouco para o futuro. Eu vou investir em alguma coisa, não na pirâmide, não no mega ultra blaster investimento que rende 15% ao mês. E que agora só você que conhece essa oportunidade, ou no jogo de azar, mas que está todo mundo ganhando dinheiro, você vai ficar de fora. Não, eu vou fazer as coisas com sabedoria, com inteligência, Não existe isso daí, tá? Não existe. Se existir, alguém conhece antes da gente. Mas tá todo mundo fazendo. Se tá todo mundo fazendo, fique em paz, que só um ou dois está ganhando. Tá bom? Acredite nisso. O que mais a gente tem visto aí nos últimos anos é gente que acabou com as economias, perdeu dinheiro de venda da casa, perdeu dinheiro da venda do carro, perdeu situações, perdeu reserva, estragou com a família, arrebentou com o casamento, porque o que era para ter sido guardado, investido na coisa certa, botou em aposta, botou em tigrinho, botou em pirâmide e se deu mal. Nosso país está ficando quebrado por conta dessa situação. Eu não me lembro agora, me fugiu. Mas parece que 60%, 70% da população está endividada. Como é que um país cresce assim, pessoal? Já todo mundo endividado. Escolhas. Então Deus nos colocou por cabeça. Deus colocou você por cabeça. Você é o cabeça da sua casa. Então a unção vem da cabeça. A unção, ela vai vir do que eu faço. E não do que eu falo. Não porque eu tenho fé. Não. O Tiago já nos fala isso. Não, tenha obras. A unção vai vir do meu posicionamento na vida. A sua influência, os seus resultados vão vir das suas atitudes e não das suas palavras. As suas palavras têm que estar coerentes àquilo que você faz. Mas ninguém confia em mim. Eu não tenho credibilidade. As pessoas não confiam em mim. O problema é de quem? Não é dos outros. Se a minha esposa não confia em mim, se as minhas filhas não confiam em mim, a culpa é de quem? É claro que é minha. Mas ninguém me respeita. A culpa é de quem? É minha. Mas ninguém me dá uma oportunidade. Opa, a culpa é de quem? Quem perdeu todas as outras?
Quem mostrou que não é confiável? Quem mostrou que não é digno de mais uma oportunidade? Ah, mas Jesus, então aí você fala com Deus. Eu não posso obrigar que as pessoas vivam me dando chance. Ah, mas é exatamente isso. Não, mas a palavra diz isso, então vai se ver com Deus. Né? A palavra diz que eu tenho que perdoar. A palavra não diz que eu tenho que dar mais uma oportunidade para a pessoa. Lembra disso. Pedro foi lá, foi mostrar que ele é o discípulo mais espiritual de Jesus. Vou impressionar Jesus. Quantas vezes, Jesus? Umas 7 vezes aí para perdoar uma pessoa? Não, Pedrão, você está muito espiritual, mas eu vou te aumentar o nível. 70 vezes 7, 490 vezes ao dia, tá? Ah, mas ele não foi sincero. A palavra não diz, toda vez que a pessoa vier até você com sinceridade, com honestidade, com entendimento das coisas, você vai lá e perdoa. Não. Pode ser bem malandro, pode ser bem sem vergonha. Desculpa aí, me perdoa. O que a palavra está falando? Você tem que perdoar, porque você não está fazendo por ela, você está fazendo por você. Você não quer carregar maldição, você não quer carregar sentimentos, você não quer carregar atraso na sua vida. Então você perdoa, não porque o outro foi sincero, ou foi gentil, ou agora que ele se arrependeu. Não, ele falou, foi até você, disse, me perdoa, você tem que perdoar, acabou. Mas não falou, toda vez que ela te pedir uma oportunidade, dá uma oportunidade. A Bíblia não diz isso, se não disse, está tudo certo. Mas se disse, eu tenho um compromisso com aquilo. Porque a palavra não é um buffet. Eu não vou lá e escolho, essa parte eu obedeço, mas essa parte eu não quero. Não. Então a minha influência e os meus resultados, a minha credibilidade, vai vir do que eu estou fazendo no meu dia a dia. E não do que eu estou falando. Então não adianta eu reclamar dos meus resultados. Eu tenho que analisar as minhas atitudes e as minhas palavras e a minha conduta. Então eu estou criando o meu mundo, eu estou criando a minha imagem, estou criando o meu casamento, eu estou criando a imagem que os meus filhos têm de mim, eu estou criando a imagem que as pessoas têm de mim, eu estou criando o meu mundo através das minhas palavras, do que eu falo, do que eu abençoo ou amaldiçoo e das minhas atitudes. A bispa já falou isso, a primeira vez que a palavra foi usada não foi para falar com alguém, não tinha ninguém na verdade. Deus usou a palavra para a criação, para fazer algo novo. Então a palavra ela foi usada para colocar ordem na bagunça, ordem no caos. Então nós falamos e acreditamos e vivemos com base naquilo que nós entendemos como uma revelação. Então você vai falar e fazer aquilo que você acredita. Então se você acredita, certo? Então aquilo é uma verdade para você. Aquilo lá é algo que para você é algo real, verdadeiro, que funciona. Então o que eu vou fazer? Vai sair da minha boca aquilo que eu acredito e eu vou agir baseado naquilo que eu acredito. Então vamos analisar. O que é que você costuma falar? O que sai da sua boca? Você sai da sua boca, está igual a galinha da Angola? Estou fraco. Eu estou cansado. Eu não consigo. Para mim é mais difícil. Eu sou atrapalhado. Na minha vida nada dá certo. Eu vivo com um problema aqui, eu tenho só problema, eu vivo com dor em tal lugar, eu vivo com dor nisso, dor naquilo. É diferente de eu ter um dia uma dor de cabeça, uma semana um pouco mais puxada, mais difícil, está com mal-estar, pegou uma virose. É diferente do que aquela pessoa que está sempre com aquela cara amarrada, feia, né, olhando para baixo, né, botando a mãozinha na cintura e reclamando dos problemas.
que eu vou atrair? Exatamente o que eu estou falando. Eu estou cansado, eu não consigo, eu sou um atrapalhado, nada na minha vida dá certo. Opa, seja feito conforme a sua fé, é maravilhoso. Vai lá, vai nessa linha. Vai que vai dar certo, o diabo está falando, claro, né? O diabo fala, vai, você só está falando a verdade. Ora, você está vivendo, mas o justo não vive pela vista, ele vive pela fé. Mas o meu justo viverá pela fé. Eu criei, então eu declarei. Então eu estou declarando a coisa certa ou a coisa errada, não sei. Então eu não posso viver pela vista, eu vivo pela fé. Ah, mas eu estou sempre isso, sempre aquilo. Pessoal, hoje em dia o negócio está tão feio que teve um dia que eu fui fazer um exame com a Maria. Eu fiquei acho que umas 4 horas lá. Mas só para começar o exame levou 1h30. E isso estava me dando uma agonia, uma angústia. Por quê? Porque estavam numa preparação, não sei do que e tal, protocolo. Não. A enfermeira e a médica estavam fazendo de um jeito assim, para deixar a criancinha o mais tranquilo, o mais confortável possível. E levou materiais para fazer slime, e trouxe massinha, e perguntou se queria alguma coisa, e fez, e passou pomadinha, porque essa pomadinha, ela vai anestesiar o seu bracinho, e aí você faz isso, e você não vai sentir nada, e aí traz isso, traz aquilo outro, 1h30, e eu parei 1 hora e perguntei para a médica, é a senhora que vai fazer o procedimento? Aí ela já se ligou, né? Eu falei assim, não, vai ser enfermeira, mas ela já deve estar terminando os procedimentos para vir aqui. Ah, tá bom, maravilha, muito obrigado, viu? Por quê? Porque lá em casa a gente trabalha a gente forte. Eu falo para as minhas filhas, são meninas, mas eu falo, olha, vocês são fortes, não tem moleza aqui não. Não tem frescura não, você pode não estar muito bem naquele dia, mas a gente não fica prostrado e cai e encosta nas coisas e está desmontando, está derretendo. Pelo amor de Deus, força, firma essa mão, firma esse corpo, firma essas costas, em nome de Jesus. Porque hoje em dia o padrão é a moleza. Aí tem aquelas mães super, mega, ultra blaster protetoras, que não deixa o menino fazer nada, vai criando um molenga. E um pai que muitas vezes também não se posiciona como um cara forte, como uma firmeza ali, uma estrutura. Não, levanta rapaz, opa, chega disso. Não, vai nessa linha, vai no mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então eu não inculpo aquelas criaturinhas. Eu não culpo a médica e a enfermeira. Porque o que deve chegar lá de gente que, pelo amor de Deus, que paciência, tem que abençoar aquelas pessoas. E chega, aí a mãe negocia, não fulaninho, nós vamos dar só uma picadinha, porque vai ser nisso, vai ser, depois eu te levo no McDonald's e você toma um sorvetinho e eu te dou um presente, por favor. Eu fico pensando na minha mãe negociando com a gente. Ela agarrava no braço, segura tal, seja homem. E toma essa vacina logo e faz o que você precisa fazer. Meu Deus, que perda de tempo na vida. E traz a massinha, e traz o creminho para dessensibilizar o bracinho, porque a agulhinha é desse jeitinho, ela vai entrar e depois ela vai ficar aquela agulha mole, né, de bebê. Aquela agulha que eles fazem de um jeito lá que é muito interessante, né? E fica naquela negociação. Mas não, as minhas não são assim, tá, senhora? Pode ir lá, faz o seu trabalho, vamos lá. E tem um lugar que eu não gosto, graças a Deus, é de hospital. Tem gente que a gente já viu, né, antigamente, né? Eu não lembro, eu não vi mais recentemente, né? Mas antigamente tinha gente que o dia do exame era um evento. O dia que ela ia no hospital era um evento.
se arrumava, e pegava sua bolsinha, e ia para fazer o seu exame. Pelo amor de Deus, se tem um negócio que eu fujo, e graças a Deus vai ser sempre assim, em nome de Jesus. Na minha casa, com as minhas filhas, com os netos, e na sua casa, em nome de Jesus, eu determino isso na sua vida também, que você não vai nem saber onde que é o endereço do hospital. Você vai saber porque o bicho é grande, né? O hospital é grande, né? Mas você não conhece, você não sabe onde é o banheiro, onde é a recepção, é porque você não está familiarizado. Em nome de Jesus, nem você nem seus filhos. Mas tem gente que para fazer exame é um evento. É diferente, você vai lá, ó, como é que está o seu exame, como é que está aí a sua testosterona, como é que está aí os hormônios, está tudo certo, tem que suplementar assim, tem que melhorar alguma coisa, é outra vida, aí é medicina para a sua saúde, não para tratar doença, né? É outra história. São casos e casos, e você é muito inteligente e não preciso explicar o óbvio. Então, as pessoas elas estão nesse nível de moleza, de fraqueza. Né? 1h30 para negociar para um negócio que aquelas mães raízes, as mães raiz, simplesmente, vamos minha senhora, vamos que eu tenho que trabalhar, e eu seguro o fulaninho, fulano, para de moleza, vai, fica quieto, tal. Aí alguns gritam, alguns choram, mas toma o negócio, vamos embora, vamos. Vai, você te dou um sorvetinho e está tudo certo, vamos, a vida anda. E é assim que segue. E a vida vai. Então, a gente precisa analisar na nossa vida. O mundo está essa moleza, essa fraqueza. Quando aparece um homem barbudo que treina, né, com uma cara mais amarrada assim, que é o que deve ser mesmo. Aquele homem que fala pouco, é firme, cuida do corpo porque ele quer ter saúde, ele quer poder proteger a sua família, não é aquela coisa, né, desgrenhada, né, esquisita. Né? Aí surge alguém e fala, não, porque esse daí é o homem tóxico. Não é nada tóxico, é que esse é o saudável mesmo. Tóxico é esses bananas que tem aí. Tóxico é esses fracotinhos aí que não se posiciona com nada. Que vai entrando na ondinha, que vai virando mimizento também, vai virando um fofoqueirinho também, que vai virando um fracote também. É isso que a gente não pode aceitar. Então a gente precisa olhar o padrão do mundo está bom? Não, eu estou vendo que não tá bom. O padrão das famílias está bom? O padrão dos homens está bom? Não está. Então por que eu estou aceitando esse padrão para a minha vida? Não, eu tenho que repelir. Abraão, saia dessa onda, saia dessa terra, saia dessa frequência, saia dessa cultura, saia dessa mentalidade. Senão não adianta. Olha o que diz aqui em Tiago 3. 3:2. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Todo mundo tropeça. Todo mundo dá uma escorregada de vez em quando. Mas o que ele está falando? Mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Então todo mundo erra. Tiago está falando isso. Todo mundo erra. Mas se você consegue não tropeçar na sua língua, você é o cara já. Você coloca o freio na boca do cavalo para conduzi-lo para onde você quer. Então veja aqui, aqui nós estamos vendo, o perigo da boca, de uma boca maldita. Então, da mesma maneira que nós colocamos um freio na boca do cavalo para que a gente dirija ele, eu tenho colocado um freio na minha boca?
para onde a sua boca tem virado você? A sua boca tem te virado para o mundo, tem te virado para a imoralidade, tem te virado para a boca suja, tem te virado para amaldiçoar, tem te virado para reclamar. Para onde a sua boca tem guiado você? O que você fala sobre você? O que você fala sobre o seu cônjuge? Essa mulher não muda, essa mulher não presta, essa mulher é terrível, essa mulher é maluca, essa mulher é isso. Esse trabalho é uma desgraça, porque aqui todo mundo quer estragar tudo, todo mundo é uma coisa, é um clima, é todo mundo... Opa, para onde a sua boca tem virado você? Não, porque você, a gente já ouviu isso, pessoal. Não, porque quem ficar com você vai assim, tem que dar graça para quem casar com você, porque você é geniosa, você é complicada, e você é isso, e você é aquilo. Se alguém casar com você, vai ser assim, um milagre, vai ter que ter uma graça. Olha o que está falando, a gente já ouviu o pai falando para a filha isso. E quantas coisas que já não falou, né? Você não muda, menino. Tudo que você faz dá errado. Você quebra tudo. Pai da identidade. Pai da identidade. Vamos pegar, Jonatas, falar pai da identidade e falar inteligência artificial. Faça uma música falando que o pai tem que dar identidade. Aí o cara vai sair aquelas músicas, tem aquele coro, né? Porque o pai é que dá identidade. E ele está falando bobagem. E a palavra está falando, se você não tropeça no falar, você já é perfeito. O homem tem que falar? Não, o homem tem que fechar a boca. O homem fica quieto. Lembra do Davi? Tem uma tradução que fala que Davi era sisudo nas palavras. O que é sisudo? É fechadão, só fala o que precisa. É aquela imagem de mecânica. Você vai no mecânico, você vê os caras batendo papo, e rindo, né? E dando tapinha, e dando gargalhada. Não existe isso. O ambiente de uma oficina mecânica é um ambiente de macho. É aqueles caras fechados, né? Às vezes tem aqueles caras que fuma, né? Aquela cara lá amarrada. É isso, o homem tem que ser desse jeito, não fumar, obviamente, né? E nem cara amarrada. Mas sisudo, fala o que acrescenta. Não fala bobagem. Não fala bobagem. Fala o que acrescenta. Então não posso ficar falando bobagem. Não posso ficar traindo problema para a minha vida por causa dessa mentalidade. Tudo que eu desprezo, eu vou perder. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser grato. Todos os dias você tem que ser uma pessoa grata, que na sua oração, na sua primeira oração, inclusive, você precisa fazer isso. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha saúde, obrigado, Senhor. E terminar o dia desse jeito, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos levou e nos trouxe em paz, em segurança. Está todo mundo aqui feliz, obrigado pelo alimento, obrigado pela saúde, por comer, Senhor. Obrigado pelas condições de comprar essa comida, obrigado porque toda a minha família está aqui, está todo mundo bem, perfeito, abençoado, e tem gente que teve um acidente, tem gente que morreu, tem gente que está em hospital, e graças à sua misericórdia, Senhor, muito, muito, muito obrigado, nós estamos aqui. Obrigado pela minha família, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha saúde, Senhor, obrigado por poder trabalhar. Olha, gratidão, pessoal. Se você ler na sequência lá de Tiago 3, eu não vou ler para você, ele fala: a língua é um fogo. Ela incendeia tudo, ela incendeia a vida das pessoas. É um mundo de iniquidade, é cheia de peçonha, de veneno mortal. A língua é assim, pessoal. Mas aí eu tenho o freio da palavra. A língua é assim, a natureza da língua é assim. Você sabe que é uma linguinha nervosa, né? Aquela linguinha que gosta de falar, né? E se eu não me encho da palavra, pessoal? Somente a palavra que se torna o meu freio. A palavra de Deus é o nosso único freio. Porque ninguém na carne, guarda isso, ninguém na carne consegue dominar a sua língua. Ninguém na carne consegue dominar a sua língua. Ninguém na carne consegue dominar a sua língua. Você só consegue dominar
lutando muito e fazendo como Josué. Josué, presta atenção, Josué, foca em mim, Josué, medita na palavra e declare, não deixe de falar das palavras do livro dessa lei, Josué. Mas não é de manhã só, Josué, não é na hora do culto, não era só no domingo não, tá, Josué? É dia e noite, Josué. Então o negócio não é brincadeira, não é, Josué. É meditar na palavra, é declarar a palavra 7 dias na semana, 24 horas, Josué. Não pode dar brecha, Josué, porque senão o diabo vai pegar, Josué. Então, nós estamos recebendo aqui, a palavra, o conhecimento. O que eu vou fazer? Eu vou rejeitar ou vou abraçar? Eu vou ser um ouvinte praticante ou um ouvinte esquecido? Porque o conhecimento revelado para nós é o que abre os nossos olhos, pessoal, para a verdade. Então vamos colocar ordem na nossa vida, vamos colocar ordem na nossa mente, ordem nas nossas palavras, ordem no nosso casamento, ordem com esses filhos, ordem nas nossas finanças, vamos colocar ordem na nossa vida em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Vamos orar então. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na sua presença. E eu peço, Senhor, que mais uma vez, Senhor, sua palavra foi lançada e ela não volta vazia, Senhor. A sua palavra, ela foi lançada e ela traz mudança, meu Pai. Ela volta com a resposta do propósito pela qual ela foi enviada. Ela foi enviada para mudar, Senhor. Ela foi enviada, a sua palavra foi enviada para causar mudanças, transformações, Senhor. Para que homens se posicionem, Senhor, para que famílias sejam estruturadas, para que casamentos sejam mudados, meu Pai, para que filhos sejam encaminhados, para que haja aqui provedores, Senhor, homens cheios do Espírito Santo, vitoriosos, abençoados. Eu peço, Senhor, que possamos ter, meu Pai, o freio da sua palavra, o freio da verdade, o freio de assumir o nosso lugar. O freio, Senhor, um freio moral, um freio espiritual, um freio de temor, Senhor, para que a gente não venha mais viver uma vida de atrasos, Nos ajuda, eu te peço. Coloca a sua mão, Senhor. Abençoa cada um que está aqui comigo, Senhor. Que a sua palavra venha e alcance cada coração. Que a sua palavra venha e alcance os corações, Senhor. Que possamos sair, meu Pai, daquele velho padrão, daquele velho estilo de vida, daquela velha mentalidade que nunca foi bênção e nunca será bênção. E que nós possamos fazer algo novo, renovar a nossa mente, renovar o nosso espírito, renovar as nossas palavras, o nosso vocabulário, renovar, Senhor, porque a sua palavra, ela renova-se a cada manhã, ela se renova, suas misericórdias se renovam a cada manhã, a sua palavra está sempre renovando. Aquilo que eu não entendi ontem, eu posso entender hoje, amanhã eu vou entender mais um pouco ainda, Senhor, porque a sua palavra está sempre sendo renovada. Então eu te peço, Senhor, dá vitória, Senhor, ao nosso povo, dá graça ao nosso povo, derrama da sua unção, meu Pai, sobre as nossas vidas, nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor. Coloca a sua mão, nos ajuda. Eu peço que a sua palavra venha e toque em cada coração e que haja transformação, meu Pai. Que vejamos mudanças, vejamos transformações, vejamos crescimento, vejamos progresso, meu Pai, vejamos a vitória, meu Pai, acontecendo nos corações e na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa, Senhor. Eu peço que haja transformação aqui de mente, transformação de espírito, e que tenhamos um povo determinado, Senhor, tenhamos homens fortes, Senhor, homens que se posicionam, homens valentes, Senhor, homens abençoados, mulheres, Senhor, vitoriosas, casamentos estruturados, Senhor, filhos vitoriosos, jovens, Senhor, abençoados, firmes, convictos da palavra, Senhor, que receberam os valores da palavra, que receberam os princípios da palavra, que não se distraem, que não se distanciam do propósito da vida deles, Senhor, eu te peço.
Coloca a sua mão, Senhor. Coloca a sua mão, dá vitória ao nosso povo, eu te peço. Dá vitória, Senhor, dá vitória. Eu peço, Senhor, que haja, acima de tudo, meu Pai, um temor, uma comunhão verdadeira com o Senhor, porque é o que nós falamos, ninguém na carne consegue dominar a língua, ninguém na carne consegue perdoar de verdade, ninguém na carne consegue lutar por um relacionamento que está desgastado. Então, se nós não estamos lutando, Senhor, não estamos vencendo, é porque temos ainda agido mais na força do braço do que na força do Senhor, na força da fé, da esperança. Então que haja mudanças, meu Pai, eu te peço. Que haja mudanças palpáveis e reais no nosso povo, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Alcance cada coração, cada mente, cada espírito, que possamos ver a diferença no dia a dia, Senhor, no dia a dia, nos resultados das pessoas, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meus queridos. Graças a Deus.